Toda honra e toda glória sejam dadas ao nome do Senhor nosso Deus. Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero neste momento trazer uma palavra de Deus para os nossos companheiros e companheiras do Palavra Eficaz e de outros grupos. E certamente vai ser enviado para outros grupos esse vídeo. Eu quero trazer aqui um texto encontrado na Palavra de Deus, no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, que diz o seguinte: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho, para retribuir a cada um segundo as suas obras. O que muitas pessoas não entendem e compreendem é a expressão de Jesus revelada a João, a revelação na ilha de Patmos, o Apocalipse que ele revelou para João, os acontecimentos futuros. Esse texto de Apocalipse, capítulo 22, verso 12, que fala: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Poucas pessoas compreendem, entendem que esse texto ele é acompanhado de um contexto. No mesmo capítulo, no mesmo livro, no caso aqui, no capítulo 22, verso 7, o Senhor diz: Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E em outro texto, Jesus vai dizer em João, no capítulo 5, versículo 39, quando ele diz: Examinai as Escrituras, porque cuidais nela ter a vida eterna. E esse texto base, que é Apocalipse 22, 12, eis que venho sem demora, e o meu galardão eu trago comigo, aliás, o galardão trago comigo para dar a cada um, ou retribuir a cada um segundo as suas obras. Quando lemos esses versículos, entendemos, muitas pessoas entendem que ele se refere à recompensa apenas dos salvos, apenas dos justos. Mas o texto não discrimina, ou seja, ele não separa quem vai receber esta recompensa. Qual grupo destinado a essa recompensa? Jesus não falou aqui um grupo X, ou seja, referindo-se apenas aos justos, aos salvos. Mas quando ele fala que o galardão é uma recompensa. Quando ele diz para retribuir a cada um segundo as suas obras, aqui está incluso todas as pessoas, inclusive os não salvos, porque o texto diz bem claro: para distribuir ou retribuir a cada um segundo as suas obras. Bom, certamente os justos, os salvos, que trabalharam, que viveram uma vida exemplar, uma vida justa, servindo a Cristo, certamente receberá a recompensa devida, adequada, de um justo, de um salvo. Receberá vitória, mas certamente, por outro lado, os que não guardaram a palavra de Deus,
Olha, veja bem que o contexto desse texto, no capítulo 22, verso 12, o texto diz assim: eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, quem não guardou vai receber da mesma forma o seu galardão, a sua recompensa. Ou seja, o Senhor Jesus vai retribuir para ele, ou para eles, ou seja, os não salvos, a recompensa que lhe é devida. Ou seja, os justos receberão a justa recompensa, né, o galardão de vitória, e os ímpios receberão a recompensa retribuída pelos atos de impiedade que foram praticados por eles. Até porque na parábola que Jesus fala sobre aqueles que dizem: Senhor, eu profetizei, eu expulsei demônios, eu curei muitos enfermos, eu fiz maravilhas, eu preguei no teu nome. E o Senhor diz: apartai-vos de mim, que vos não conheço, vós que praticais a iniquidade. E veja bem que esse povo que se apresenta a Jesus como pregadores, operadores de milagres, expulsadores de demônios, eram crentes. Mas eles não eram justos. Então a recompensa será dada a cada um segundo a sua obra. Então esse texto do capítulo 22 e 12 de Apocalipse não trata apenas dos salvos, não trata apenas da recompensa dos santos, dos justos. O próprio texto diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, a sua obra foi justa? A obra que você praticou, celebrou diante de Deus, é digna de aceitação? Parabéns, bem-aventurado serás tu, serás eu, seremos bem-aventurados, porque o texto diz: eis que venho sem demora, bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia. E quando o Senhor fala em João 5,39, examinai as escrituras, porque cuidais nela ter a vida eterna, vem acompanhado de um texto também que eu encontrei aqui, no Salmo 119, versículo 11, que diz: guardo no coração, ou guardei, ou escondi, conforme seja a versão de sua Bíblia, as tuas palavras no meu coração, para não pecar contra ti. Ou seja, meu amado irmão, do mesmo modo, lá em João 14:26, Deus vai falar a sua palavra para aqueles que guardam verdadeiramente as suas palavras. Josué 5:12, ele estava dando uma promessa para os que mantivessem a palavra de Deus. Ou seja, o limite para recebermos algo de Deus aprovado por Ele como uma aprovação é guardar a sua palavra, é manter a sua lei. Agora, as pessoas dizerem: não, essa palavra bíblica, ela está somente para aqueles que são crentes, não, essa palavra, ela está para todos aqueles que são pessoas justas e injustas. E aqui no capítulo 20 do Apocalipse, no versículo 12, o texto é bem claro que é um contexto do capítulo 22. Olha só: todos serão julgados segundo as suas obras. Apocalipse 20:12. Então, não precisamos
Nós precisamos preocupar e fazer o que é justo, o que é honesto com Deus. Porque senão, o galardão que vai ser entregue não é um galardão de vitorioso, mas um galardão de derrota, de fracasso e de vergonha e de desprezo. Portanto, amado irmão, eu quero te aconselhar e orientar para terem cuidado, vigiar, porque esse galardão, essa recompensa que Jesus vai distribuir para cada um segundo a sua obra, é de acordo com a sua forma de viver. Você viveu uma vida justa? Amém. Vai receber um galardão justo, de bondade, de maravilha, de misericórdia. Você viveu uma vida ímpia, vai receber um galardão de ímpio. Então, vamos desmistificar esse texto de dizer que esse galardão está se referindo apenas para justos. Não, ele diz bem claro, para cada um, segundo a sua obra. Que Deus em Cristo nos abençoe, fica na paz, e que Deus possa cada dia mais abrir nosso entendimento, a nossa mente, para compreender a palavra do Senhor e vivermos uma vida digna, íntegra. Como disse João, arrependei-vos e praticai obras, produzir obras dignas de arrependimento. Deus abençoe e fica na paz do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém.